Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela rede CNT, TV Tropical de Televisão, Canal 7. E hoje recebemos o professor de Filosofia Política, Elvicense, da Universidade Estadual de Londrina. Professor, nós estamos vivenciando um processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado. Como é que o senhor avalia até agora esse processo de impeachment? Boa noite. Boa noite. Eu diria que hoje no Senado, principalmente, é o movimento da classe política. Os políticos se movimentam no sentido de, no primeiro momento, buscar fugir da Lava Jato. Esse é um objetivo claro. Em termos políticos, a Dilma não conseguiu conter a Lava Jato para salvar, obviamente, uma boa parte da classe política envolvida aí em denúncias, em delações, ou seja, a Lava Jato começou como um movimento que foi envolvendo inicialmente governistas, mas ampliou muito o seu leque de denunciados, e aí a situação estava abarcando aí boa parte da classe política. A Dilma não conseguiu conter esse movimento da Lava Jato e a classe política, nesse sentido, começou a ficar preocupada. Então, em parte, o impeachment ele se justifica em função exatamente desse movimento. Em segundo lugar, é um rearranjo da classe política. O Collor, há alguns anos atrás, usou uma frase lapidar. Ele disse que caiu naquele momento do impeachment dele, porque ele não dialogava com o Congresso. E ele alertou, eu tenho um discurso, inclusive, do Collor, alguns anos atrás, quando a Dilma estava com mais de 70% de aprovação, e da tribuna o Collor dizia, Dilma, isso aconteceu comigo, ou você começa a ouvir os parlamentares, ou então você vai cair. Então, em termos de estratégia política, do jogo político, a Dilma também não tinha o hábito de ouvir os parlamentares, de abrir o gabinete para conversar com os deputados, de atender demandas particulares. Ou seja, ela tentava negociar com os partidos, tentava negociar com os caciques. Basicamente essa era a estratégia. Só que é uma estratégia que hoje não dá mais certo, em função do número de partidos, do número de caciques. Ou seja, o poder, de certa forma, político, parlamentar, ele se fragmentou de tal forma que se tornou inviável a governabilidade nos moldes tradicionais como se faz no Brasil. Ou seja, o Executivo faz o tomar lá da cá, negocia com o Parlamento, e a partir daí há uma distribuição de cargos, emendas parlamentares, e aí se negocia a governabilidade. Esse modelo entrou em colapso. Uhum. Em 2014, a Dilma tinha 8 partidos ao lado dela, né? E esses partidos foram migrando conforme o processo do impeachment foi tomando corpo. Tem como, ou há alguma medida de como governar sem um presidencialismo de coalizão ou não? Bom, nós temos que primeiro fazer uma reforma política, organizar os partidos políticos, um número menor de partidos e partidos mais programáticos, porque nós tivemos um efeito colateral, inclusive, se você voltar lá no tempo, e, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele governou com poucos partidos. PFL à época, PSDB, alguns poucos partidos. O Lula já governou com um número maior de partidos. E à medida que o tempo foi passando, em função de uma decisão do Supremo acerca da fidelidade partidária, o Supremo foi provocado e respondeu a essa demanda, se o mandato pertencia ao parlamentar ou pertencia à coligação partido. Diante dessa decisão do Supremo, os parlamentares que migravam de partido durante o exercício do mandato tinham o risco de perder o mandato, a não ser que migrassem para um novo partido criado posteriormente. Consequentemente, qual foi a reação dos parlamentares? Vamos migrar para novos partidos. E a partir daí nós tivemos uma avalanche de novos partidos e hoje chegamos ao número estratosférico de 35. Esses muitos partidos não têm identidade ideológica, com exceção talvez de um ou outro, eles não têm um conteúdo programático muito claro, ou seja, são caciques que vão dividindo os grupos parlamentares, sobretudo, para negociar com o Executivo e buscar melhores condições de negociação, um melhor lugar, eu diria assim, no universo político, tanto de cargos quanto da liberação de emendas parlamentares. Qual é o efeito colateral disso? Para o Executivo, é impossível negociar com todos esses grupos, e partidos, sobretudo. Mas, mesmo os partidos tradicionais estão tão divididos, especialmente o PMDB, que é o maior partido, estão tão divididos em grupos que também não adianta negociar com o PMDB, por exemplo, para construir um acordo político, porque não existe o PMDB, existem vários grupos dentro do PMDB. Um exemplo claro é isso, tem parte do PMDB que vota a favor do impeachment, parte vota contra, ou seja, são subgrupos do próprio PMDB. E aí se torna inviável governar com tantos grupos de poder, não são nem partidos, são grupos de poder, porque os partidos
estão esvaziados. Qual é o efeito colateral disso? Para melhorar o quadro político partidário, nós teríamos que fazer uma reforma política, fortalecer os partidos e exigir dos partidos uma coesão interna maior, principalmente do seu ponto de vista ideológico e programático. Quais as consequências desse possível impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff? Bom, imediatamente, com o impeachment definitivo, o Temer tende, pelo menos tem anunciado aí, a apresentar uma série de medidas extremamente impopulares, que restringem direitos, que cortam direitos. Isso terá um efeito colateral nas ruas, terá uma reação imediata da sociedade, em termos eleitorais, para o PMDB, mas a curto prazo a tendência é uma rejeição muito grande do governo Temer, em função dessas medidas que, segundo ele, visam atender sobretudo o mercado e economizar dinheiro. Em alguns anos nós tivemos as grandes manifestações que o país viu. O brasileiro ainda está esperando esse processo terminar para poder avaliar melhor o governo Michel Temer? Eu diria para você assim, nós teríamos que voltar um pouquinho no tempo. Por exemplo, 2013 foram manifestações, sobretudo de estudantes, contra as políticas públicas, sobretudo, exigindo mais qualidade nos serviços públicos e uma rejeição à política e aos partidos. Se você puxar na memória, naquelas manifestações você não via nenhuma bandeira de partido político. Os partidos foram defenestrados das manifestações, seja de esquerda ou de direita, né? Então, era um tipo de manifestação. As manifestações de 2015 já eram manifestações de cunho partidário, ou seja, eram sobretudo aqueles indivíduos que protestavam contra a Dilma e vinculados e identificados especialmente com o PMDB, com o DEM, e também com alguns grupos à direita dos partidos de centro ou de direita, que são esses grupos que têm aparecido nos últimos tempos, aí que têm bandeiras, outras bandeiras, aí, inclusive algumas bandeiras antidemocráticas aí, que têm surgido nos últimos tempos, do estilo intervenção militar ou coisas do gênero, né? Essa manifestação partidária que nós tivemos aí em 2015, ou pouco partidária, ela teve influência nesse processo de impeachment ou não? O impeachment, basicamente, ele se solidificou a partir de alguns fatores, dessas manifestações das ruas, ou seja, um número expressivo de pessoas foram às ruas, da crise econômica, havia uma avaliação clara que a crise chegaria com uma gravidade significativa. Por quê? Aí nós vamos voltar um pouquinho até 2014. A Dilma adotou algumas políticas econômicas equivocadas. Essas políticas provocaram estragos tanto nas finanças públicas quanto nos resultados. Ou seja, o governo, por exemplo, investiu muito dinheiro público, tanto do ponto de vista do estímulo quanto da desoneração para com o objetivo de atingir resultados econômicos, e esses resultados não vieram. Segundo, a presidente ela foi estendendo algumas políticas e, portanto, gastos do governo até as eleições, imaginando que depois, a partir de 2015, ela faria reformas que colocariam a economia nos trilhos e, obviamente, colocariam a casa em ordem. O problema é que, quando chegou em 2015, a oposição estrangulou as reformas da Dilma. E nós tivemos um ano com Eduardo Cunha, de pautas bomba, que aumentava os gastos públicos. Então, mesmo elegendo ministros que tinham como objetivo fazer cortes e fazer essas medidas econômicas impopulares, a Dilma não conseguiu fazer as medidas, e aí a situação da economia foi se deteriorando, o governo ficou estrangulado no parlamento, principalmente sob a liderança do Cunha, e aí esse quadro todo criou uma situação de crise econômica, que já se arrastava há mais tempo, obviamente, e uma situação de crise política e de crise, eu diria assim, moral, sob o ponto de vista da política, decorrente aí eu diria assim, da externalização das vísceras da dinâmica política, que isso apareceu sobretudo com a Lava Jato, no que diz respeito à forma de financiamento das campanhas, né? Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo o professor da Universidade Estadual de Londrina, Elvis Sensi. Professor, na última sexta-feira a Polícia Federal indicou o ex-presidente Lula e a sua esposa Marisa Letícia e mais 3 pessoas por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Isso pode ser utilizado contra a Dilma no processo de impeachment? Essa notícia surgiu agora, às vésperas praticamente dessa votação definitiva. Esse indiciamento aparece agora. O presidente tem se defendido, os seus advogados têm dito que essa acusação, na verdade, esse indiciamento é fruto de um jogo político, faz parte aí de uma
supostamente aí de uma ação mais política do que policial e jurídica, eu diria assim, na versão da defesa. Essa é uma questão que causa, sim, efeitos políticos, mas em termos concretos vai depender aí na sequência aí da coleta consistente de provas, da defesa e do entendimento aí do judiciário no momento que for julgar essa demanda. Né? De um modo geral, como é que o senhor avalia hoje a atuação da Operação Lava Jato? Olha, nós temos, em primeiro lugar, eu acho que é a primeira vez na nossa história que as vísceras, eu usei essa expressão, as vísceras da política, elas são apresentadas, são mostradas, com todo o incômodo que isso provoca. Por quê? Porque, claro, todo mundo suspeita de como é que se faz campanha política, de onde sai o dinheiro para financiar. O que a Lava Jato mostrou, em primeiro lugar, é que as campanhas são financiadas, em grande parte, com dinheiro público, toma lá da cá, com simulações, e aí as estatais, o dinheiro das estatais vem para cá, o dinheiro disso daqui, dinheiro público vem para cá, ou seja, existe muito caixa 2, muito esquema para financiar a campanha política. Essa é a primeira notícia, informação importante que a Lava Jato trouxe. E externalizou como isso é feito. Segundo lugar, é que, no pior sentido da palavra, a corrupção, o financiamento, o escuso de campanha, ele é democrático porque atinge os vários partidos políticos. As delações têm mostrado isso, são os vários partidos que estão envolvidos e, portanto, é uma forma comum de financiar campanhas que atinge a maioria dos políticos que se elegem. Não todos, obviamente, mas um número significativo, porque esse dinheiro acaba sendo drenado para o financiamento aí das várias campanhas. Terceiro lugar, a Lava Jato cometeu excessos. E nós vivemos numa sociedade democrática, nós vivemos num Estado democrático de direito, e nós não podemos admitir excessos. Não podemos usar provas, por exemplo, que são imprestáveis, nós não podemos usar por exemplo, uma confissão, uma prova que não tenha sido obtida pelos caminhos legais, nós não podemos divulgar informações que não tenham sido obtidas, por exemplo, com autorização judicial, ou seja, nós temos claramente um limite que deve valer para A, para B e para C, e isso é uma garantia, não de A, B e C, mas é uma garantia de toda a sociedade do Estado Democrático de Direito. Então a Lava Jato trouxe aspectos positivos para a sociedade, mas também trouxe, obviamente, elementos que devem ser criticados, que devem ser rejeitados, para que nós não extrapolemos os limites fundamentais de uma sociedade democrática, como disse, do Estado democrático. Com esses excessos, não só dessa operação, mas de outras, e também os abusos políticos, a democracia brasileira está fragilizada? Eu diria para você assim, a nossa democracia é muito frágil, desde sempre. Porque, em primeiro lugar, nós tivemos já experiências, períodos de vivência democrática. Mas a nossa grande experiência democrática, ela começa em 1988, com a Constituição. O regime militar acaba em 85, mas é 88 que nós vamos ter uma democracia de fato, com uma Constituição democrática. Então a nossa democracia é frágil, nós temos instituições em construção ainda, nós temos práticas antigas, escusas e antidemocráticas, nós temos grupos autoritários. Você quer um exemplo do quão frágil é a nossa democracia? É só observar esses grupos autoritários que têm surgido aí nos últimos tempos, nas redes sociais, mas também nas manifestações de 2015. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que foram às ruas, qualquer manifestação popular, democrática, dentro das regras do jogo, ela é democrática. Estou falando que, além das pessoas que foram protestar em 2015, junto com essas pessoas, alguns grupos lá não eram grupos muito afeitos à democracia. E nós temos nos últimos tempos, no Brasil e no mundo, o aparecimento de grupos autoritários, antidemocráticos, com bandeiras avessas à democracia, e isso deve preocupar todo cidadão. E muitos desses grupos têm aparecido, por exemplo, inclusive com muita força nas redes sociais, com posturas absolutamente autoritárias, e isso é perigoso para as democracias, sobretudo para uma democracia tão frágil quanto é a nossa. A nossa é uma democracia que está ainda em desenvolvimento, em amadurecimento, ela tem poucas décadas e, portanto, ela precisa ser cuidada, zelada como uma planta muito frágil, para evitar que ela, de repente, assuma uma casca de democracia, ou seja, do ponto de vista institucional, ela continua a existir, mas em termos de práticas, a democracia comece a se esvair, ou seja, começa a ir embora. Falando em planta, isso já estava na raiz da sociedade brasileira ou a internet ajudou a uma divulgação, uma proliferação desse tipo de pensamento? Eu diria assim, nós somos historicamente uma sociedade autoritária. Se você puxar na história, todas as vezes em que grupos sociais se levantaram em defesa dos seus direitos, esses grupos foram massacrados pelo Estado, por grupos privados ou pelo Estado. O servo contestado,
Canudos, ou seja, nós temos uma lista de movimentos históricos em que o Estado foi lá e colocou polícia, colocou exército e matou todo mundo. Essa é a nossa história. A nossa história é de violência, não é de ordem de progresso. É de violência e de sangue. Ao longo do tempo, vejam bem, esse germe de autoritarismo ele sempre esteve presente. Depois da Constituição, sobretudo, nos primeiros anos, eu diria assim, esses grupos autoritários se sentiam constrangidos em mostrar a cara, em aparecer. Por quê? Porque era a lua de mel com a democracia, era o momento de construção da nossa democracia, era algo que era muito valorizado por todos os grupos políticos. Nos últimos tempos eu tenho visto esse ressurgimento desses grupos. Como disse, não é um movimento só brasileiro, é um movimento que acontece em muitos países. Eu fiz um levantamento para um artigo que eu escrevi, por exemplo, parte dos países da Europa hoje, pelo menos uns 4 ou 5 países da Europa, nas eleições ali de 2012 e 2013, pelo menos 4 ou 5 países, a terceira força política é autoritária ou neonazista. Se você quiser ver um exemplo de alguém que defende bandeiras autoritárias, mesmo que num partido institucionalizado, enfim, é o exemplo do Bolsonaro. E se você observar hoje qual é o terceiro colocado no Rio de Janeiro nas pesquisas para a disputa à prefeitura. É o filho do Bolsonaro que defende bandeiras muito próximas das do pai. Então, é muito importante esse debate hoje na sociedade, e eu diria para você, é algo que estava dormente na sociedade que tende a aparecer agora, nos últimos tempos, com uma força maior. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o último bloco do programa Jogo do Poder e hoje recebemos aqui o professor Elvis Sense, que é professor de Filosofia e Ética da Universidade Estadual de Londrina. Professor, estávamos falando aqui, vamos ver um pouco essa representatividade dos políticos. Ora, eles representam eles mesmos ou a população, o interesse da população está muito aquém dessa representatividade? Eu vejo que sim. Em primeiro lugar, há um esvaziamento dos partidos. Historicamente, qual seria a função do partido? O partido, numa sociedade democrática, nós temos mais de um partido, exatamente porque os partidos representam interesses distintos. Então, por exemplo, se eu defendo o livre mercado, defendo a livre iniciativa, acho que o Estado deve ser pequeno, eu vou me filiar a um partido de matriz liberal. Se eu entendo que o Estado deve ter uma intervenção maior, que o Estado deve ter um controle sobre a economia, eu vou me filiar a um partido que vai defender bandeiras, que defenderá bandeiras mais intervencionistas, um partido, sei lá, mais à esquerda, mais de centro, mais intervencionista. Então, numa sociedade plural, nós vamos ter partidos mais à esquerda, partidos mais à direita, como é normal, isso é típico da democracia. O problema é que os nossos partidos estão blindados, de certa forma, para a participação da sociedade. Você não vai encontrar jovem, por exemplo, agora, um jovem de 16, 18 anos, 20 anos, entusiasmado, vou me filiar a um partido para militar, para defender uma bandeira, porque eu considero ela importante. Observe, nós não temos sequer mais militância voluntária. A claque, muitas vezes, dos partidos lá, aqueles caras da bandeira, são pagos. O que isso? Isso é sintoma, eu diria, dessa doença dos partidos. Da falta de sintonia entre representantes e representados. Consequentemente, a política vira coisa de profissionais, daqueles que ingressam na política buscando carreira e que, obviamente, se desligam da sociedade, da base de representação, aparecem para buscar o voto, mas não conseguem construir diálogo e pontes. A democracia é uma via de mão dupla, ou seja, você precisa ir da sociedade para o parlamento e do parlamento para a sociedade. É uma via de mão dupla. O que nós temos é um corte entre essas duas esferas. Por isso, em parte, a sociedade não se sente representada. Por outro lado, não podemos desconhecer que a sociedade é plural, ela tem perspectivas distintas, interesses distintos, e o parlamento é também, num certo sentido, um pouco disso. Então, muitas vezes você não se sente representado no parlamentar, mas porque ele também não é o espelho das suas expectativas, mas ele pode representar o espelho dessas expectativas de outras pessoas. Um terceiro aspecto importante é cada vez mais o poder econômico, né? A importância do poder econômico. Se você observar o Congresso hoje, vamos tomar Brasília como referência, você vai ver lá a materialização dos interesses de grupos econômicos poderosíssimos. Então, muitos deputados são financiados nas suas campanhas por esses grupos, e isso distancia mais ainda a sociedade dos parlamentares. Por quê? Porque eles representam interesses dos seus financiadores de campanha. Em fortalecimento da democracia brasileira, que é jovem, a gente fala muito em reforma política, mas isso também depende dos políticos. Então,
Há esperança ainda? O que tem que ser feito para que essa reforma aconteça e seja debatido com a população? A sociedade fez uma mobilização importante e nós tínhamos uma proposta muito interessante de reforma política. Ela foi sepultada pelo Cunha e por esse parlamento que lá está. Porque isso não era interessante, até porque isso poderia colocar muita gente para fora do parlamento hoje, do nosso Congresso. Então, ela foi sepultada nesse momento, mas o parlamento responde muito à sociedade. E se a sociedade voltar a pressionar, a exigir e a demandar que a classe política faça reforma política, há uma tendência de encontrar brecha, sim, para uma rediscussão. Até porque, assim, se você observar hoje, a sociedade está respondendo eu diria assim, esse distanciamento do parlamento com uma enorme rejeição à política e aos políticos, e aos partidos políticos. Ou seja, a classe política está atenta a esse fato de que a sociedade não gosta deles e que eles precisam responder às demandas da sociedade. Então é possível, sim, eu acredito, veja bem, o direito não resolve todos os problemas, não conserta a índole e as condutas políticas escusas, mas uma reforma política, a mudança das regras ajuda. Um exemplo clássico disso é a lei da ficha limpa. Quanta gente não está fora da vida política hoje em função de uma única lei que defenestrou da vida política, por exemplo, coronéis históricos e que mandavam nos seus curais eleitorais, mesmo com condenações e com práticas escusas. Muita gente está fora da política por causa de uma lei e que surgiu da sociedade. Então, o direito pode sim ajudar a melhorar a política e uma boa reforma política depende da sociedade fundamentalmente. Essa crise política deu descrédito aos políticos. Isso afastou hoje, apesar de que nunca tenha se falado tanto de política, isso afastou a comunidade, a população, desse debate de reforma ou não? Muito. As pessoas estão muito reticentes à política, principalmente em função eu diria assim, da criminalização da política. A política tem virado mais caso de polícia do que caso de política. A política precisa ser resgatada, e resgatar a política significa fazer a boa política, que é o debate dos interesses da sociedade, o debate franco, aberto, resgatando essa via de mão dupla. Nós precisamos tirar a barreira que está na avenida, que vai da sociedade para o parlamento e do parlamento para a sociedade. Ou seja, resgatando os espaços de participação de debate e resgatando principalmente a política, a boa política. Professor, vamos falar um pouquinho agora de eleições municipais. Nós estamos aí há 30 e poucos dias de uma eleição e a gente não está vendo nada na rua. Quase não está tendo campanha. É uma campanha de Facebook? Em virtude de alguns fatores. Primeiro, nós não temos mais financiamento das empresas, e nós temos uma legislação cada vez mais rígida, então os políticos estão assustados. Se até senador pode ser preso, porque um candidato, um vereador, um prefeito não pode ser preso em virtude de um ilícito. Então, há um medo em função exatamente do rigor da legislação. Segundo, agora o financiamento de campanha, ele fundamentalmente é particular, ou seja, os políticos dependem dos doadores individuais, e existe também uma prestação de contas que precisa ser feita ao longo do processo. Então, esses fatores intimidam muito aí a gastança. Outro fator importante é que nós tivemos, a legislação reduziu o tempo de campanha de 90 para 45. E o tempo de TV é menor ainda. Então, vejam, esses fatores todos vão provocar aí, talvez, algum envolvimento maior da população só nos últimos dias aí do processo eleitoral. Existe um efeito colateral desse processo. As pessoas vão dizer, isso é bom, nós vamos gastar menos dinheiro nas campanhas, vamos ter menos tempo de propaganda eleitoral, só que nós vamos ter um tempo menor de debate, nós vamos ter menos tempo para conhecer os políticos. E um terceiro fator, isso favorece enormemente quem já está na disputa, ou seja, aqueles políticos conhecidos, em detrimento dos novos, daqueles que eventualmente possam oxigenar o debate político e apresentar aí uma perspectiva nova. Ou seja, quem não é muito conhecido vai ter que gastar sola de sapato. Muita sola de sapato e com o risco de não se fazer conhecer aí nesse exíguo espaço de tempo aí do período de campanha. Né? Professor, a gente agradece a sua participação. Obrigado pelo convite aqui. Semana que vem voltamos com mais um Jogo do Poder e a gente deseja a você uma ótima semana. Até lá!